O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio de hoje do Rasgaí traz uma conversa sobre a carreira de trabalho do demógrafo. A demografia é uma área de conhecimento que estuda as relações entre os componentes da dinâmica da população. Nascimentos, mortes e migrações. É um campo muito interdisciplinar, pois além de técnicas e ferramentas quantitativas para entender essas relações e estimativas, também demanda a compreensão dos fenômenos sociais, econômicos e políticos que influenciam e são influenciadas por essa dinâmica. A formação se dá apenas em nível de pós-graduação. E pode seguir a carreira de demografia pessoas formadas em um amplo leque de graduações, desde a economia, geografia e sociologia, até a estatística, computação e a área de saúde. Por ser uma área que envolve formação em nível de pós-graduação, muitos dos profissionais acabam seguindo para a área de pesquisa e docência. E talvez muitos pensem que esse seria o único caminho de atuação profissional. Para falar um pouco sobre essas possibilidades, conversamos com Cristina Guimarães Rodrigues sobre sua experiência atuando no mercado fora do ambiente de ensino e pesquisa acadêmica. Ela é economista e demógrafa e vem trabalhando em consultorias privadas e entidades não governamentais onde a formação em demografia foi fundamental, ainda que na maioria das vezes não seja um pré-requisito. Olá Cristina, seja bem-vinda ao Rasgaí. Como você vê o mercado de trabalho fora das instituições de pesquisa e ensino acadêmico para o profissional demógrafo hoje no Brasil? Eu vejo bastante espaço para demógrafos, mesmo que não estejam inseridos em instituições de pesquisa ou universidades, por exemplo, em organizações que trabalham com alguma forma do uso de evidências, que trabalham com questões populacionais ou que trabalham com políticas sociais. Então, a gente tem fundações, institutos privados, empresas, organizações diversas, o próprio governo que demanda tipos de trabalho em que o demógrafo é solicitado, organismos internacionais que estejam interessados em dados, no uso de dados do Brasil, também no papel do cientista social e de um demógrafo especificamente. O que eu acho que talvez seja necessário ainda é dar mais visibilidade ao demógrafo, mostrar o quanto o papel do demógrafo é importante. Eu acho que a gente falha um pouco nisso de mostrar o quão amplo é um trabalho de um demógrafo, não só na criação de indicadores, ou na utilização dessas bases ou de projeções, que já é algo muito grande, mas no entendimento das questões e dos fenômenos populacionais, porque muitas vezes a gente vê que se contrata, eles querem um cientista social, eles querem um cientista de dados, e se tivesse um demógrafo ali que entende da dinâmica populacional, isso teria um ganho muito maior. Mas muitas vezes eu vou conversar, quando eu digo que eu sou demógrafa, as pessoas não sabem, e a gente sabe disso, as pessoas não sabem o que um demógrafo faz, o que um demógrafo estuda, em geral eles comentam do IBGE, eles falam de geografia, mas muita gente procura saber o que um demógrafo faz, e pergunta. Você concluiu seu doutorado em demografia há 10 anos. Como foi sua experiência de atuação nesse tempo e em que tipos de projetos você atuou? O primeiro foi uma consultoria que eu trabalhei vários anos, onde eu precisava estimar indicadores de fecundidade, mortalidade, crescimento populacional. Então, eu utilizava dados primários de uma pesquisa feita com uma população afetada por construção de barragens para fazer essas estimativas. Eu criava pirâmides etárias, eu fazia essas estimativas, olhava os dados, olhava a qualidade dos dados, e isso foi feito ao longo de alguns anos que eles fizeram acompanhamento dessa população.
o demógrafo aqui tem um papel muito importante, né? Tanto para avaliar a qualidade daquelas informações, e eu me lembro que, como eu trabalhei, acho que uns 6 anos, tinha alguns anos que você via claramente que tinha erros ali, né? Que tinha grandes problemas na coleta dessas informações. Então, também eu ajudava a sinalizar esses possíveis problemas e tentar corrigir, né, da forma que era possível essas informações para poder fazer os cálculos. Eu trabalhei também numa consultoria do Banco Mundial, que eles queriam calcular indicadores demográficos a partir de pesquisas de demografia e saúde, e eram dados para o Brasil. Então, já tem bastante tempo que eu trabalhei nisso, mas ele requeria também conhecimento de demografia para trabalhar, não só das bases, mas da construção desses indicadores. Depois eu trabalhei alguns anos numa ONG aqui em São Paulo como pesquisadora, não era tempo integral, então eu trabalhava por demanda de pesquisa, onde eu calculava, fazia projeções de mortes e internações atribuíveis à poluição. E era um projeto em conjunto com a Faculdade de Medicina da USP, e para mim foi um dos projetos mais recompensadores, assim, pessoalmente, onde eu tive o maior prazer de trabalhar, porque além de eu usar técnicas, né, que eu tinha usado na minha tese e que eram técnicas demográficas, né, o trabalho de um demógrafo, fazer as projeções, eu consegui enxergar a aplicabilidade daquela pesquisa para uma mudança na sociedade, né, porque eu via como a ONG trabalhava, né, na utilização dessas informações de pesquisa para advogar pela mudança nos padrões de qualidade do ar do Brasil. E foi um trabalho muito bom de interlocução com outros pesquisadores também de outras áreas, né? Um trabalho bem multidisciplinar, que envolvia o pessoal de engenharia, que calculava os níveis de poluição, que envolvia o pessoal da medicina para ver quais as doenças que eram afetadas pela poluição, e o meu trabalho, que era trabalhar com essas informações todas, né, juntando os dados demográficos e calculando essas projeções. E como a formação em demografia contribuiu para a sua atuação nesses projetos? Acho que tem muitas vantagens, né, da formação em demografia. Então, primeiro talvez seja que a gente estuda fenômenos populacionais, isso já tem, né, uma grande vantagem no entendimento da dinâmica, né, da dinâmica populacional. Você entende o passado, você consegue ter noção do futuro, né, quando a gente pensa num processo aí de transição demográfica e de todas as consequências derivadas dessa transição. Então eu acho que isso já é uma grande vantagem, não é uma visão, não é um retrato do momento, né? A gente consegue ter um olhar mais amplo para tudo que afeta a dinâmica populacional e para as consequências daquela dinâmica populacional. Acho que isso já dá uma grande vantagem. Uma outra vantagem é o fato da gente trabalhar com grandes bases de dados, né? Então, assim, saber calcular indicadores, saber analisar os indicadores, compreender esses dados, como é que se calculam taxas, proporções, às vezes são coisas que a gente acha que são simples, assim, para a gente é simples, né? Para um demógrafo pode ser muito simples, mas para quem não teve essa vivência, né? Não teve essa formação, não é uma coisa trivial mesmo, assim. Então, eu acho que isso nos traz muita vantagem. A outra coisa é que o fato, né, de um demógrafo ter passado pela pós-graduação, ele aprendeu a estudar, né? Aprendeu a estudar, a pesquisar, a fazer buscas, e é outra coisa. Então, assim, a gente entende de pesquisa. Às vezes a gente acha que isso é meio óbvio, mas não é. Quando você lida com um não pesquisador, você vê a dificuldade que se tem de fazer uma busca, né? Às vezes uma busca simples, ou de entender onde é que estão as fontes de informação. Então isso para a gente é muito simples, né? Porque a gente trabalha isso o tempo todo, né? Durante a pós, a gente analisa, estuda, procura artigos, né? Então, assim, entender também de evidência científica, saber como é que você faz essa busca, eu acho que tudo isso traz uma vantagem
para um pesquisador, e aí pensando num demógrafo que tem essa bagagem, né, de conhecimento de ferramentas, de técnicas e da dinâmica populacional, eu acho que é muito valioso assim, essa contribuição do demógrafo. O que precisaria então melhorar para ampliar o espaço de trabalho do demógrafo? E o que o profissional que pretende caminhar por essa trajetória precisaria desenvolver? Eu acho que a gente tem muita, né, experiência em fazer, né, a pesquisa, em fazer o trabalho, em entender de forma minuciosa como é que a gente utiliza as técnicas, as ferramentas, né, as teorias todas. Mas eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é saber como comunicar a pesquisa, né? E eu acho também que a epidemia trouxe essa oportunidade de mostrar o quanto o trabalho de um pesquisador é relevante e o quão importante é a gente comunicar a pesquisa que está sendo feita, né? Saber comunicar e mostrar mesmo, né? Deixar visível, dar visibilidade para a pesquisa que está sendo feita, porque não é uma pesquisa que deveria se encerrar por ali, né? É uma pesquisa que pretende ajudar a sociedade de alguma forma, né? Eu acho que esse é um intuito grande, assim, do trabalho que a gente faz, trabalha com fenômenos sociais, com as questões populacionais, então a gente, né, tem essa ou deveria ter esse compromisso em ajudar de alguma forma a melhorar a compreensão para a sociedade como um todo. E além da comunicação, eu acho que um outro ponto importante que é o que eu tenho feito mais agora, né? Eu tenho trabalhado menos com a execução da pesquisa e mais com a aplicabilidade da pesquisa. E esse foi um trabalho que, assim, é algo que a gente aprende na vivência mesmo, né? Então, assim, foi uma vivência que teve muita insegurança, teve muito medo e teve coragem também, né? E eu acho que isso a gente precisa ter essa coragem e ter a confiança de que a gente teve uma boa formação, porque a formação de demografia aqui é muito boa. E aí eu acho que é isso um pouco, assim, é entender, é aprender também como é que você pode utilizar aquele trabalho, né? Eu acho que isso traz novas habilidades, você aprende outras coisas que você não aprende na faculdade, porque não são, né, não são as ferramentas, não são as técnicas, mas são coisas da vivência do mercado de trabalho que são muito boas e que te ajudam a crescer como um profissional, né? Um profissional que tem ali as suas raízes também, que sabe de onde veio, que sabe a importância daquela formação, que consegue conectar com aquilo que foi trabalhado, mas você vai expandindo, né? Então, assim, às vezes a gente acha que vai trabalhar para sempre com uma pesquisa, vou ficar atrás de um computador. E no começo eu era muito assim, e depois eu fui criando coragem, falei, não, você pode trabalhar em outras frentes também, né? Você não vai deixar de ser um demógrafo, não precisa ter uma crise existencial por isso, mesmo que eu não esteja agora trabalhando diretamente com a pesquisa, mas esse conhecimento é um conhecimento que que você vai acumulando, né? Por fim, como acessar essas oportunidades e quais são as maiores dificuldades? Acho que essa talvez seja a pergunta que mais interesse, né? Assim, como acessar essas oportunidades? Como é que eu fico sabendo quem é que está precisando de um profissional de demografia? E aí a minha dica aqui, com base, né, no que eu fui fazendo e no que eu vejo agora, é que uma vez que você sabe qual que é o tema que te interessa, né, e aí saúde, educação, mercado de trabalho, meio ambiente, gênero, entre outros, né, grupos populacionais específicos, comece a procurar quem são as organizações da sociedade, e aí pode ser empresas, consultorias, organizações da sociedade civil, podem ser organismos multilaterais também que trabalham com isso, que estejam e que trabalhem com esse tema, né? Então, assim, procure quem são essas organizações que trabalham com esse tema, faz uma pesquisa, né? Quais são os relatórios que eles publicam, participe de discussões, analise os sites, né? Tente entender assim, o que eles trabalham, como é que eles trabalham, se existem
oportunidades de contratação de um profissional. E mesmo que não exista naquele momento a possibilidade de contratação de um profissional, eu acho que é interessante participar, eventualmente até iniciar com um trabalho voluntário, e aí eu estou falando para as organizações da sociedade civil, para poder mostrar qual é a sua habilidade, né? O que você poderia apoiar, como é que você pode ajudar naquele trabalho, porque muitas vezes a gente tem que criar oportunidade, né? A oportunidade, ela talvez não seja vista de imediato, e aí eu acho que em parte pela dificuldade talvez de entender o que um demógrafo faz, mas a gente precisa criar o espaço para que essas oportunidades existam também. E esses espaços são criados participando das discussões, sendo visto, né, publicando, compartilhando materiais de interesse com essas organizações. Então, assim, é também ter um pouco de coragem para poder ir atrás, buscar e estar aberto às oportunidades que surgem. Coisa que eu fazia muito era me cadastrar em newsletter, né, dessas organizações que me interessavam, e ter muito contato também com as pessoas, né, conversar, sempre participar de eventos, e aí você acaba ficando conhecido, as pessoas te conhecem, quando surge uma oportunidade, elas te falam, e eu acho que foi assim que todas as oportunidades surgiram. Para mim é assim que eu vejo as oportunidades surgindo também, né? Quando não bate na sua porta, você precisa começar a criar esse espaço. Criar um espaço de serviço e criar um espaço para mostrar o que um demógrafo pode fazer, né? Quão amplo é um trabalho de um demógrafo. Talvez a maior dificuldade seja isso, né? Como entrar? Eu acho que se abrir um pouco, né, enquanto ainda se está na universidade, é uma forma muito boa para essa transição e para você fazer também uma pesquisa aplicada, né, para quem vai trabalhar com a pesquisa aplicada, uma pesquisa aplicada a um problema que a população, né, que a sociedade enxerga como um problema, né, um problema que existe, um problema que pode ter uma solução aí, ou que a pesquisa possa ajudar a elucidar um pouco mais, né? Tanto sobre o problema quanto sobre alternativas de solução desse problema. Obrigado, Cristina, por compartilhar a sua experiência conosco. Ajuda a abrir a nossa visão sobre a atuação do demógrafo no mercado fora da docência e pesquisa acadêmica e, com certeza, também deu dicas interessantes para os estudantes que estão trilhando uma formação nessa área. Esse foi o episódio 13 do Rasgaí. Conversamos com Cristina Guimarães Rodrigues e ficamos por aqui aguardando você até o próximo episódio na semana que vem dentro do nosso podcast. Um abraço. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.